Salve, salve, amigos. Acho que é o seu que tá com som. Da astronomia em todo mundo, da ciência em todo mundo. Estamos aqui. Para quem não sabe o que está acontecendo, Sacane. O que está acontecendo, Sérgio? Está acontecendo que eu tenho um podcast novo agora. Agora é meu, hein? Spacecast. Henrique tá aqui. E aí, Henrique, beleza? Beleza, bora aí mais uma. Começando, né, esse projetinho novo aí. Pô, projeto... Não, e ó como que a gente começa, hein, galera? Vai, fala dele. Ó como que a gente começa. Com ninguém mais, ninguém menos que Danilo Gentili aqui, ó. Tudo bem? Aí, ó. Obrigado pelo convite, viu, Que Sérgio? isso, cara. Eu que agradeço estar aqui, ué. Uma honra estar aqui, viu? Pô, eu que agradeço mais, Danilo. Danilo, um dos melhores programas sobre 3 e Atlas que tem na televisão brasileira foi lá no programa do Danilo, que a gente começou aquela vez, lembra? Mérito do Sérgio, eu vou dizer o seguinte, esse ano na internet foi uma das maiores audiências, foi a que mais rápido passou de 1 milhão, já tá, você viu já quanto que tá lá? Foi, né? Porque pegamos bem no momento ali, pegamos né, bem cara? no dia, no bem momento, no dia. E vou te falar, para você num país como o Brasil, fazer de astronomia o assunto mais assistido da TV aberta, pensa nisso algum tempo atrás, é impossível. Você chega algum tempo atrás e fala assim, já sei, vamos falar de astronomia, vamos trazer um astrônomo, vamos trazer um físico aqui, porque a TV aberta, o SBT, que é uma TV classe A, B, C, D, vamos falar com o público B, com o público C, sobre astronomia com físico, a 1h da manhã, o que vocês acham? Foi uma das maiores audiências de uma das TVs mais populares do Brasil, foi graças ao Sacane, falando de astronomia, falando de física, falando de espaço. Então, assim, eu sou um admirador do Sacane, do Sérgio, de verdade mesmo. Faço questão de começar abrindo isso. Eu estava falando no avião com o Adriano aqui, que é o meu produtor aqui, o meu amigo, o meu braço direito, que quem que no Brasil consegue fazer astronomia, física, educação ser um assunto popular? Ninguém conseguiu, o Sacane conseguiu. Tá na luta aí todo dia. Viu? Luta diária aí. E vai lá na TV aberta e é uma das maiores audiências que a gente teve esse ano. Então, parabéns pro Sérgio Sacane, parabéns mesmo. O que você faz aqui no Brasil vale ouro, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Aquele dia foi muito legal mesmo. Pegamos bem o tema quando tava bombando mesmo. E foi muito, muito interessante trocar ideia com você. Eu tava falando com o Danilo, né? A galera sempre me detonou quando eu levava, eu já levei músico para conversar comigo, conversei muito com a galera do humor também, entendeu? E aí o pessoal, mas o que esses caras têm a ver com ciência e tal, não sei o quê. Eu tava conversando com o Danilo ali agora, né? O lance de como o comediante, né? Principalmente nessa vertente aí do stand-up, né? Que é o que você faz, como tem muito do método científico, tá ali, né? Agora, talvez vocês apliquem ele sem nem saber, né? Mas vocês acabam tendo esse conhecimento, né? Porque você vai lá, escreve seu texto, você bola o que? O método científico é o quê? Você cria um problema, bola a hipótese, testa e vê o que acontece. Dependendo do que acontecer, você vem e muda as hipóteses e tal. Que é exatamente o que você faz com um texto, né? De comédia, né? Você bola um problema, tem um problema para você atacar. Ano que vem, agora vai ser rico, né? Política, eleição, Copa do Mundo e tudo. Você bola a hipótese, monta o texto e testa ele com a plateia, noite após noite, dia após dia, né? Então isso é muito interessante. A pessoa às vezes não tem essa noção de que tem muito da metodologia científica, né, rolando, né? E como toda metodologia científica, para você conseguir tirar um riso de uma pessoa, você também tem muitas variáveis. Muitas, exatamente. Muitas variáveis. Então, você, sei lá, vamos falar de uma notícia de hoje. Quantas piadas... Olha quantas variáveis. Qual é a abordagem que eu darei para este assunto? Qual é o público que vai estar me ouvindo? Eu devo abordar esse assunto de que maneira? Dentro desse assunto, qual é o ponto de vista que eu vou adotar? Dentro dessa variável, qual é o timing? Você sabe, eu vou te falar uma das coisas que é importante no humor, e acho que assim como na física, é o timing, é o tempo. É o tempo, é verdade. Você sabe que o tempo da piada é essencial. Se você prolonga muito uma piada... Perde a graça que a gente fala, né? Perde entre aspas, a graça, né? A não ser que o seu desfecho seja extremamente o tal bom. Do punch lá do negócio, né? O tal do punch, a não ser que o seu desfecho seja extremamente surpreendente, bom. Então, quando você tem um comediante que fala muito e não tá vindo riso, todo mundo, o comediante que é experiente fala, esse cara vai se dar mal, a não ser que o cara tenha uma puta de um punch lá. Porque toda piada é um duelo de inteligência, né? Você
lança uma premissa. Sim, isso aí. Você lança uma premissa e você tem que dar o desfecho antes que o público descubra o que você vai falar. Com certeza. Então, é um duelo de inteligência. E se você se prolonga muito e o público descobre antes de você o que você vai falar, você perdeu a graça. Perdeu a graça. Então, é uma ciência que envolve tempo, envolve variáveis, envolve metodologia, envolve teste. Isso é demais, cara. Eu acho, assim, realmente impressionante e é ali noite após noite, né? Deve ter muita coisa que você já escreveu e testou e não deu certo, né? Muitas né? coisas. A diferença de um físico é que quando o físico testa uma coisa e dá errado, ele não toma um processo. Eu, quando vou testar alguma coisa e dá errado, eu tomo um processo. Cara, esse negócio do timing, o que acontece, por exemplo, como a gente mede o timing de uma piada, por exemplo, aconteceu o negócio, a tragédia, por exemplo, do Charles Kirk e da Marielle. Só que passou um tempo, hoje o pessoal faz piada da Marielle peneira, piada do Charles Kirk não sei o quê. Antigamente, se você faz essa piada logo depois que acontece, todo mundo vai te cancelar, porque você está sendo um escroto. Mas depois que passa a ser uma piada, onde que está essa linha tênue? Como que mede o comediante tem essa noção de quando que está apropriado fazer a piada? Isso aí é um assunto que nem é novo, que a gente pode remeter aos primórdios do humor como a gente conhece ele hoje e evocar aqui o Charlie Chaplin. Que é dele a frase que diz que a diferença do drama para a comédia é a distância. Uma tragédia visto de perto é um drama e visto de longe é uma comédia. Então, se um comediante vai fazer piada da Marielle no dia que ela morreu, para o público que tem distanciamento vou pegar dois casos extremos, vou falar do Charlie Kirk, que é de direita, e da Marielle, que é de esquerda. Então, quando o comediante vai fazer uma piada da Marielle no dia que ela morreu, se ele fizer para um público que é de direita, que é distante do que é a Marielle, do que ela representa, provavelmente esse público vai rir, porque ele não tem ligação com a Marielle. Certo. Agora, se um comediante de esquerda pegar o Charlie Kirk no dia que o Charlie Kirk morreu e fizer a piada, o público de esquerda vai rir, porque o público de esquerda é distante do Charlie Kirk e não tem ligação com ele e vice-versa vale. Agora, o ideal é que vamos falar num geral agora, vamos despolitizar o tema, que a gente politizou aqui, peguei Charlie Kirk e Marielle, mas vamos falar então de um tema geral. Eu acredito que uma piada com Titanic no dia que ele afundou estava pegando mal. Hoje em dia, você vai zoar o Titanic, você tem 1 milhão de piadas para fazer e comparações para fazer usando o Titanic. Então ninguém é como tá mais vivo que morreu. Ninguém está mais vivo. O Titanic, porque quando você pensa no Titanic hoje, você está distante da tragédia. O Titanic hoje é um mito, virou um consciente coletivo que significa muitas coisas, simboliza muitas coisas que não exatamente pessoas morreram e familiares estão sofrendo. Sim, sim. E essa é a última coisa que você pensa no Titanic hoje. Você pensa no filme, você pensa no Leonardo DiCaprio, você pensa num a evento... porta, se aguentar os dois ou não. Ou não, 3 horas de filme. Você pensa num evento histórico que é tão distante para alguns quanto a pirâmide do Egito, que ninguém também vai relativizar, mas escravos... A pessoa fica chata também. Não brinque com o Titanic porque pessoas morreram. Pô, mas assim... Então, assim... Mas a gente tá falando sobre timing, distanciamento. No dia que o Titanic afundou, acho que pegaria mal, mas hoje em dia todo mundo faz. Então, tudo é uma questão de distanciamento. Quem se ofende com a piada da Marielle até hoje é quem tinha proximidade com ela, e do Charlie Kirk é a mesma coisa. Mas você falou o negócio do processo. O processo é um sinal que deu certo ou que deu errado a piada? E aí? Depende de quem te processou. Hoje em dia eu acho que é sinal que deu certo. Que deu certo, eu acho que... Na verdade, o processo ele vem sempre do público que não é o consumidor da piada nem da comédia. Então, por exemplo, o comediante de esquerda vai zoar o Charlie Kirk, ele tá zoando pro público dele. Aí quem não é do público de esquerda vai lá e se ofende e quer processar. E o cara da Marielle tá zoando pro público dele. Ou vamos falar, despolitizar novamente. Você faz uma piada de um tema, geralmente é alguém na internet que nunca pagaria ingresso para ver o seu show, que não gosta de comédia, que aquilo, de alguma maneira, tiraram aquela piada e foi parar no Instagram daquela pessoa que nem quer pagar ingresso para ver show, nem conhece o comediante. Nem conhece o comediante, e essa pessoa quer te processar. Porque quando você...
Então, assim, a melhor medida para você ver se alguém merece um processo ou não é ouvir o riso, porque aí, como a gente estava dizendo, a comédia é uma ciência empírica. Exatamente. Você só sabe se a piada deu certo quando você está fazendo isso em público E recebendo colhendo o ali. resultado, porque a comédia é uma ciência de resultado imediato. Diferente do drama, que você pode assistir um drama no teatro e a pessoa assiste o drama, ou um filme, né? Legal, vou pensar mais se eu gostei ou não. Não é imediato, Eu né? gostei do Interestelar, mas eu vou embora, vou pensar. Aí Vou depois ver de novo. Depois chega a conclusão que eu gostei muito mais do que eu achei que eu gostei. A piada não, você tem que ter a reação do público na hora. Ou a pessoa riu, ou a pessoa não riu. Se a pessoa não riu, você fracassou. Então, como que as pessoas pegam, às vezes, vídeos de comediantes que estão com o teatro lotado, eles contam uma piada e 3.000 pessoas riem e aplaudem. Se você não gostou da piada, você pode não gostar da piada, mas você não pode dizer que aquela piada está errada ou fracassou. Sim, exatamente. Porque a piada foi feita para aquele público e tem 3.000 pessoas testemunhando e comprovando que foi uma boa piada. Então eu acho que o que disse a piada deu certo ou errado não é o processo, é a reação que você ouve quando estava ouvindo. Eu fui há muitos e muitos anos atrás, eu fui num show do Jô Soares, cara. E muita gente, né, tinha aquela imagem do Jô Soares na TV, né, que é uma outra imagem totalmente diferente da que eu fazia show. E ele, quando fazia show, ele começava explicando, entendeu? Falou, pessoal, vou fazer um show aqui, vai ter coisa que vai incomodar um monte de gente. Naquela época já? Ele falava, eu vou fazer coisa aqui, vai ter coisa de política, vai ter coisa que vai ser politicamente incorreta, que vai incomodar. Quem não se sentir tranquilo, pode sair, eu devolvo o ingresso. E ele falava desse jeito, cara, entendeu? E aí tocava o show dele tinha partes que eram pesadíssimas e tal, que você olhava e falava, caramba, ele não é... parece que é outra pessoa, entendeu? Parece que é outra pessoa. Mas hoje não tem como, né? Porque naquela época não tinha rede social, não tinha nada disso, né? O povo é muito chato. E não tinha nem como se filmar e jogar, né? Hoje o foda é isso, né? Que vocês, além de estar testando ali, sentindo o público, ainda tem gente que você sabe que vai ter gente que vai pegar aquilo que você falou e vai jogar. Isso aí, em algum momento, na hora que você tá ali no show, passa pela cabeça ou você passa reto nisso aí? Tem duas coisas que não passam pela minha cabeça. A primeira é abrir o show igual o Jô Soares, tentando explicar. O que eu vou fazer, porque a comédia é igual um sapo. Se você dissecar, ele morre. Entendi. Então não adianta você tentar dissecar ele antes. Isso aí já perde a graça. Imagina que você vai contar uma piada e fala, pessoal, para aí, eu vou contar uma piada agora, hein? Entendi. Agora todo mundo cria uma expectativa. Já perde o elemento surpresa. Então espero que seja boa essa piada, sabe? Que é um dos problemas ficar famoso. Era mais fácil para mim fazer piada quando eu era desconhecido. Porque na equação da piada, o fator surpresa é um fator importantíssimo. Porque o comediante, na verdade, ele está o tempo todo escondendo o desfecho em uma premissa. Só que quando você é famoso, as pessoas já falam assim, o Danilo eu conheço da TV, o Jô Soares eu conheço da TV. Isso. Vamos ver se ele é engraçado mesmo. É isso mesmo. Agora, quando eu não era famoso, eu entrava lá e ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia meu nome, ninguém sabia o que esperar. Era muito mais fácil pra mim ser engraçado e fazer piada, porque o fator de surpresa já tava comigo. Então hoje a gente tem que trabalhar mais. As pessoas já vão com uma expectativa, né? Mas eu não penso nem em explicar piada e nem... Até porque quem entrar no meu Instagram vai ler lá que minha bio, desde o dia que eu entrei no Twitter, nas redes sociais, desde 79, que é o ano que eu nasci, decepcionando pessoas, estragando tudo. Então, assim, vocês já sabem o que vão encontrar. Eu não sei porque alguém tá ofendido ainda. É igual o Léo, velho. Tem gente que até hoje se surpreende com as piadas do Léo Lima. Tipo, o cara é referência nacional de piadas de humor negro. O cara, meu Deus, que absurdo. Mas ele falou. cinismo. É cinismo. Porque quem não sabe que o Léo vai fazer isso? Né? Então você tá fingindo que tá ofendido. Depois que se ofender deu poder às pessoas, elas passaram a se ofender com muita facilidade. Exatamente. Com muita facilidade. O Léo Lins vai lá e fala, sou um comediante e meu show é de humor negro. Então qual é a surpresa? Todo mundo sabe o que tá comprando. Quem não quer, não. Todo mundo sabe que vai ter uma vejo. piada com gordo, com cadeirante, com cego. É igual você entrar num site pornô e você vai numa categoria lá, cavalos. Mas eu não gosto de cavalo. Então não vejo. Essa categoria. Só não ir, né? Clica na outra. Mas então essa parte aí do pessoal filmar e tal, você nem pensa nisso na hora? Eu não ligo liga, mesmo. Né? Não
comigo vai mesmo. tocando e vamos embora, né? Até porque eu acho que na TV eu tô fazendo coisa até pior que eu A minha sorte é que na hora que o meu programa passa, a diretoria do SBT tá dormindo. Tá dormindo? Tá dormindo. Mas se eu começar a pensar nisso, sim. eu vou fracassar. Vai, porque vai acabar a naturalidade total, né? Vai acabar a naturalidade, eu vou fracassar como comediante. E em vez de ser um cara que trabalha para causar o riso em quem quer rir, eu vou começar a trabalhar para agradar a gente chata. E vou virar um propagandista, muitos comediantes caíram nessa armadilha. Amigos meus eram engraçadíssimos e começaram a perceber que existe... É mais fácil, às vezes, você agradar uma claque do que escrever uma piada. E eles passaram a ser propagandistas de uma bolha. E olha, é triste um comediante que não tem público, mas eu acho mais triste ainda quando é o público que tem o comediante. Entendi. Porque o público fica dizendo que o comediante pode dizer ou não dizer. E eu tenho muitos colegas que caíram nessa armadilha.